Estamos de volta. Fique agora com as notícias sobre segurança. Um balão caiu nesta terça-feira sobre um condomínio fechado no Jardim Itapetininga, em Atibaia. O incidente foi pela manhã. Ninguém ficou ferido, mas 6 pessoas foram detidas. No fim da tarde, 4 delas pagaram fiança e foram liberadas. Um outro incêndio, também registrado ontem, destruiu o rancho dos pescadores na praia Porto Grande, em São Sebastião. Os bombeiros levaram cerca de 1 hora para conter as chamas. Ninguém também ficou ferido. Um motorista de 57 anos morreu na tarde de segunda-feira depois de capotar o carro na rodovia dos Tamoios, no trecho de Paraibuna. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente ocorreu por volta das 3 da tarde, na altura do quilômetro 58, na pista sentido São José dos Campos. Vamos agora para mais uma entrevista especial desta edição. Em 2018, um ano eleitoral que prenuncia algumas dificuldades, tendo em vista a participação efetiva das pessoas nas redes sociais, notícias falsas, fake news. Nós estamos recebendo o cientista social Agliberto Chagas e vamos tirar dúvidas quanto a isso. Será que vai ser uma eleição calma, uma eleição mansa ou vai ser problemática? Uma satisfação tê-lo conosco. Eu que agradeço, é um prazer. O que acha que vai acontecer nessa eleição, penso eu, atípica? Pois é, Cataldi, é uma grande incógnita, mas uma coisa é certa. Nós temos hoje uma novidade em relação às eleições anteriores, até mesmo a mais recente de 2016. A grande novidade é que nós crescemos muito o uso de redes sociais, o uso de o que eu chamo de informações digitais online, né, no tempo que ela acontece. E isso faz com que as pessoas se comuniquem, gerem e levem informação mais rápido, mais veloz e principalmente formar a opinião do outro. Para você ter uma ideia, nós temos no Brasil hoje, segundo dados da Anatel de outubro de 2017, recente, nós temos mais de 244 milhões de linhas ativas de celular no Brasil. Tem mais celular do que população, né? E isso, junto com isso, vem uma outra questão importante. 82% hoje do acesso de internet móvel já é pelo smartphone. Então as pessoas estão constantemente com o celular na mão e constantemente ligado nas redes sociais. O Brasil é um dos 3 maiores países do mundo que usam canais aí de redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram e outros, né? Então essa é a novidade. Antes, para formar uma opinião política, você tinha que fazer reuniões, palanques, comícios e tal. Hoje, a um clique, em qualquer lugar, o candidato ou o postulante, qualquer um que seja, ele tem acesso ao eleitorado e o eleitorado também tem acesso a ele. Então, hoje, o cuidado é muito mais redobrado do político, ele vai ter que ter muito mais cuidado, ele vai ter que ter muito mais conteúdo, ideias para discutir, do que necessariamente só fazer frases de efeito, promessas ou populismo que a gente tem acompanhado no Brasil nos últimos 20 anos, né? E então, agilidade, penso eu também. Agilidade, com certeza. Porque tem que se desembaraçar das loucuras que vão ser colocadas nessa rede, porque o ministro Luiz Fux vai assumir a presidência do TSE no período eleitoral, está preocupado com as fake news, já até manifestou isso. O diretor da Polícia Federal está em contato com as autoridades americanas, buscando alternativas aí de ação, mas eu penso que está todo mundo pisando em ovos. Ninguém sabe como é que vai funcionar isso, como é que vai ser esse bloqueio, se é que vai haver. Realmente, o maior desafio que tem hoje, e aí vai uma dica também para a população que está usando as redes sociais para se comunicar e compartilhar informações, principalmente, tomar cuidado com a qualidade da informação, com a fonte e principalmente que não só ela, agora na lei, a nova lei que foi aprovada ano passado e foi sancionada recentemente pelo presidente da República, ela criminaliza não só quem gera, mas quem compartilha também, né? Então, o fake news, o chamado fake news aí, ele está sendo combatido e está sendo considerado crime eleitoral. Que agora, dá, inclusive, reclusão, tomar cuidado. Teve dias atrás aí uma situação que deixou a Marieta Severo numa situação embaraçosa, porque botaram aí nas palavras dela uma carta falsa
em que ela condenava o Lula, criticava o Lula e tudo mais. E ela, inclusive, diz que vai processar todo mundo. Agora, como é que vai alcançar o fio da meada para chegar à origem do boato e depois pegar um a um dos que compartilharam, que foram... Foi o Brasil inteiro compartilhando. Pois é, tem uma questão muito importante nisso. Hoje existem delegacias especializadas, não só da Polícia Federal, mas como da Polícia Civil, que cuidam de crimes digitais. E tem legislação já específica, o que não tinha no passado. Então agora é muito mais fácil identificar, né? Os provedores são obrigados, se tiver um mandado judicial, alguma coisa assim, para que eles abram as informações de quem começou a divulgar isso. Então é possível fazer essa identificação cada vez mais rápido. Isso é um algoritmo que fica ali nas redes e é possível identificar não só quem está gerando, como quem está compartilhando, né? Então é bom ficar bastante cuidadoso com isso. Bom, nós começamos de trás para frente. Começamos pela fraude, pelas notícias falsas. Agora vamos ver os benefícios, né? Porque realmente eu acho que a rede vai facilitar muito a vida dos políticos, né? Com certeza. Diminuir o custo, né? Porque aquelas churrascadas, aquelas festanças, né, que o político fazia, ou ainda vai fazer um pouquinho, penso eu, mas já diminui o gasto por aí. Com certeza. Nós tivemos no Brasil campanhas milionárias aqui, né? É um absurdo, assim, a quantidade de dinheiro que foi gasto na eleição de 2016, nas anteriores. Com as redes sociais, com essa infraestrutura digital, isso tende a ficar mais barato. Por quê? Porque o alcance é maior com custo menor. Então, a tendência é que as campanhas sejam menores, um menor gasto. Entretanto, hoje o novo palanque é o digital. E aí a forma de se apresentar, a forma de se comunicar, a forma de compartilhar informações, ela também precisa ser diferente. Por exemplo, tem político, tem candidatos ou postulantes aí que se expõem muito nas redes sociais. Ele coloca um monte de compartilhamento, ele tira foto com manda, ele vai a cumprimentar um cara, tira foto e manda. Qualquer coisa ele vira um espetáculo digital ali. Isso cansa o eleitor, cansa o cidadão. E aí ele acaba sendo bloqueado ou mesmo sendo criticado. Nós tivemos casos recentes, a ministra, quase ministra do Trabalho aí, né, foi justificar recentemente a motivação pelo qual ela não está sendo empossada e acabou tendo uma exposição infeliz, né? Verdade, eu não entendi por que a Cristiane Brasil apareceu naquela lancha ou iate, sei lá, com aqueles rapazes musculosos. O que tem a ver isso com o Ministério do Trabalho? Depois fizeram uma blog lá, colocando na sunga de cada um deles uma carteira de trabalho pendurada. Ficou mal para ela o negócio. Isso hoje tem o contraponto disso. O brasileiro é assim, né? O brasileiro é jocoso, piadista, ele leva as coisas um pouco na leveza, no jeito, né, mais cômico de ser, né? Mas é aí um meme, né? E aí virou um meme e a pergunta viraliza. Também. Né? Isso, né? Fazer essa alteração da foto, botar a carteira de trabalho pendurada, coisa assim. Nesse processo eleitoral, você imagina que possa dar algum tipo de problema para quem faz a blog lá? Mas eu vou lhe pedir para a gente aprofundar o tema na volta da entrevista. Nós estamos conversando com o Agliberto Chagas, cientista social, já fez campanhas importantes aqui, né, na região, e hoje está aqui dividindo conhecimento com a gente. Nós voltamos com ele já. Não saia daí. Na hora de escolher um salão de beleza, as condições de higiene do local devem ser o principal item observado pelo cliente. As ferramentas que são usadas durante o tratamento, como tesouras e alicates, por exemplo, devem ser esterilizados depois de cada atendimento. Este cuidado ajuda a reduzir os riscos de transmissão de várias doenças, entre elas AIDS e hepatites. Unhas bem feitas é sinal de higiene e beleza, mas para aliar vaidade à saúde, é importante tomar alguns cuidados básicos, principalmente nos salões. Compartilhar alicates e outros utensílios sem que eles estejam devidamente esterilizados pode causar a hepatite B e C, o HIV e até uma infecção que atinge a pele ao redor das unhas. A transmissão de doenças acontece pelo contato direto com secreções, fluidos corpóreos e até mesmo o sangue.
que é um contaminante de alto risco, como doenças, por exemplo, hepatite, o vírus da AIDS, entre outros, né? Todo material que não é descartável precisa passar por um rigoroso processo de limpeza. E ao final desse procedimento é feita a esterilização, que, de acordo com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deve ser realizada na autoclave, um equipamento como esse. A autoclave, ela trabalha com ciclo e é um equipamento de pressão, né? Ele trabalha com pressão e temperatura regulada. No momento que você abre o equipamento, você travou e inicia o procedimento, não tem mais como você manipular e abrir esse equipamento. Então, ele é muito mais confiável, ele é 100% confiável para a esterilização do material. Então, eu consigo eliminar, porque o processo de esterilização é a eliminação dos micro-organismos. Quando a gente fala em estufa, ela não se torna mais 100% confiável. O material deve ser colocado neste saquinho especial para então ser esterilizado na autoclave. Uma das formas de saber se realmente os utensílios estão desinfetados é pela cor desses risquinhos que mudam de rosa para cinza durante o procedimento. Mas não é só com material de alumínio que quem frequenta salões de beleza precisa se preocupar. As lixas, luvas, tudo que é descartável não pode ser usado em mais de uma pessoa. E até no esmalte compartilhado existe perigo. Quando a gente fala de materiais, né, para qualquer atendimento, simples manicure ou simples cabeleireiros, a gente está lidando com saúde. Então, por exemplo, o uso do esmalte deve ser individual. Quando você tem um esmalte há muito tempo numa esmalteria ou num próprio salão de beleza, você não tem a garantia de que esse esmalte não tenha nenhum fungo que pode transmitir uma micose, por exemplo, na unha. Todos esses cuidados não são só para as mulheres que costumam frequentar mais os salões de beleza. São para os homens que vão em barbearias também. As lâminas, tesouras e todos os outros materiais manipulados pelos barbeiros devem estar bem desinfetados. Este salão em São José dos Campos adota todas as normas de higiene pedida pela Vigilância Sanitária. Até as funcionárias precisam estar vestidas adequadamente para a segurança da saúde delas também. A política do salão é assim que recebe uma manicure nova, uma depiladora, é passado todo o procedimento, o processo, como a gente deve trabalhar, como deve se ter o cuidado com a pessoa mesmo da manicure, assim como o cliente. Então, a preocupação não é só com o cliente, é com o conjunto. Então, a gente vem uniformizadas, tem que usar tênis fechado, que a gente trabalha com material cortante para não cair no nosso pé e machucar. Também a gente está sempre com camisetas bem altas para não ter perigo de entrar em contato com unhas contaminadas, que pode cair dentro da roupa. Então, todo aquele cuidado que foi passado antes para a gente tem no momento do atendimento. Os cuidados no salão de beleza estão longe de ser um capricho e podem evitar, além dos problemas que nós já citamos, uma série de riscos em outros procedimentos, como fazer uma maquiagem, cuidar do cabelo. É muito importante também que o cliente informe ao profissional no salão quais são os seus problemas de saúde e quais os produtos que ele não pode usar. Aqui no Senac nós orientamos aos alunos que preencham essa ficha de avaliação, né? Você leva às vezes uns 5 minutos para um preenchimento que pode salvar de repente até um procedimento ali e você não ter um prejuízo quanto à saúde mesmo, tanto do cliente e a sua própria, né, como profissional. Então na ficha a gente tem tanto o cadastro, né, as condições gerais de saúde e a gente também tem um termo de responsabilidade que o próprio cliente assina, ele está ciente de que as informações colhidas são verdadeiras e completas, né? Então a gente está preservando e mantendo essa saúde durante o atendimento e posteriormente ao atendimento também. Em Pindamonhangaba, uma mulher de 48 anos morreu depois de fazer uma escova progressiva para alisar os cabelos. Ela tinha problemas respiratórios como asma e bronquite e, de acordo com o pronto-socorro da cidade onde ela foi atendida, a causa da morte foi insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e asma. Por todos esses motivos, na hora de cuidar da aparência, todo cuidado é pouco. O excesso de consumo de açúcar entre os jovens está aumentando. Mais detalhes a seguir.